prazer, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Sou Adriano Manhães e neste vídeo eu trago questões que são utilizadas pelas empresas na hora de realizar a prova de quem está buscando uma oportunidade de emprego e também questões que caem em concursos públicos, questões que são utilizadas na hora de realizar uma promoção de um bombeiro civil para um bombeiro líder, na hora de testar o seu conhecimento. Então você que busca uma oportunidade de emprego, você que busca uma recolocação, você que busca uma promoção, vem comigo. Então vamos tratar dessas perguntas, vamos gabaritar essas perguntas juntos. Questão número 1. Os agentes extintores mais adequados para serem utilizados em incêndios das classes B e C são, respectivamente, opção A, água e espuma, opção B, dióxido de carbono e pó químico seco, opção C, espuma e dióxido de carbono, opção D, pó químico seco e água, opção E, dióxido de carbono e água. Aqui nós temos que observar o domínio da questão, ou seja, a parte-chave, a parte principal. Ele já nos dá no enunciado a classe B e a classe C. Tem que responder nessa ordem, ou seja, qual extintor vai atender a classe B e logo em seguida qual extintor vai atender a classe C. E ele fala sobre algo bem interessante, que ele fala sobre os mais adequados. Eu tenho aquele que é o correto diante da literatura, mas eu tenho aquele que é o ideal, ou seja, aquele que você vai utilizar e não vai danificar o equipamento, mas vai preservar o equipamento e vai garantir o bom combate. Então, diante dessas condições que nos são propostas, nos são colocadas, observe que a opção ideal fica sendo a letra C, espuma para a classe B e dióxido de carbono para a classe C. Questão de número 2. Para que a reação química de combustão queima aconteça, deve haver, além dos outros componentes, a presença do comburente, que normalmente é o opção A, combustível a ser utilizado. Opção B, gás combustível exposto à reação química. Opção C, tempo para a reação ocorrer. Opção D, oxigênio presente na atmosfera. Opção E, calor necessário para o início da reação. Então vamos observar o que ele nos coloca como palavras-chave lá no enunciado. Ele trata sobre o comburente, que normalmente é o oxigênio presente na atmosfera. Letra D. Então, veja sempre o domínio da questão, observe sempre as palavras-chave lá no enunciado. E fica atento também quando ele começa a mandar textos que vão te dar um norte, mas entretanto não tem ali o que de fato ele coloca como pergunta principal, como questionamento principal. Vamos agora para a questão de número 3. É preciso conhecer e identificar bem o incêndio que se vai combater, para escolher o equipamento correto. Os incêndios são divididos em 4 classes, sendo o incêndio em materiais sólidos de fácil combustão considerados da classe opção A, classe B, opção B, classe D, opção C, classe C, opção D, classe A, opção E, classe X. Senhores, somente uma opção está correta. E veja o domínio da pergunta, ele fala sobre materiais sólidos de fácil combustão. Logo, nós sabemos que a resposta correta é a letra D, ou seja, a classe A de incêndio, materiais que vão queimar em superfície e profundidade e vão deixar resíduos. Se a pessoa marca a letra E, a opção E, que tem ali a classe X de incêndio, classe X de incêndio não existe na literatura, então a pessoa já estaria fora do processo seletivo, literalmente fora do processo seletivo. É o que hoje algumas pessoas colocam junto à banca para saber de fato quem ela vai contratar ou não, para saber se é um profissional, se é uma pessoa que tem o devido conhecimento ou simplesmente tem que dispensá-lo quanto antes, sem perder tempo. E vamos em frente, vamos agora para a questão de número 4. Os extintores de pó químico seco utilizam bicarbonato de sódio não higroscópico e um agente propulsor que fornece a pressão, que pode ser o gás carbônico ou o nitrogênio. É fornecido para uso manual ou em carretas e pode ser sob pressão permanente, pó químico seco pressurizado, ou com pressão injetada, pó químico seco a pressurizar. Este extintor não é indicado para incêndios da classe opção A, classe A, opção B, classe B,
opção C, classe C, opção D, classe D, opção E, classe K. Senhores, perceba as palavras-chave. Após o texto que ele nos apresenta, ele coloca ali: não é indicado para incêndios da classe, ou seja, qual é a classe de incêndio que o extintor de pó químico seco, o extintor, ele não vai atender. Logo, opção correta, letra A. O extintor de pó químico seco não vai atender a classe A de incêndio. Percebam que na questão anterior ele tratou apenas de 4 classes de incêndio, ou seja, uma questão antiga que ainda permanece nos bancos de prova, nos bancos de avaliação das empresas. Aqui você já percebe que ele coloca as 5 classes de incêndio, então ele já traz uma questão mais atualizada. Vamos agora para a questão de número 5. Segundo a NR23, os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência. A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de, opção A, 0,80 metros, opção B, 1 metro, opção C, 1,20 metros, opção D, 1,30 metros, opção E, 1,40 metros. Percebam que ele me dá um texto, me apresenta um texto que vai direcionar o norte. Entretanto, após o ponto é que ele vai trazer a palavra-chave, ou seja, o que de fato ele está a exigir. Ele quer saber sobre a largura mínima das aberturas de saída. Logo, opção correta, letra C, 1,20 metros. Vamos seguir agora para a questão de número 6. Conforme a NR23, a água nunca será empregada nos fogos da classe C, salvo quando se tratar de água. Opção A, água salgada. Opção B, água pulverizada. Opção C, água gelada. Opção D, água tratada. Opção E, água turva. Senhores, vamos observar as palavras que ele nos coloca em destaque, para que você possa estar atento. Primeiramente, a palavra nunca. Nunca é uma palavra restritiva. Até quando você está estudando matemática, raciocínio lógico, você vai pegar algumas palavras que vão tratar das condicionais. Então, nunca, dentro da área da ciência do fogo, é uma palavra restritiva. Assim como uma outra palavra que vai te chamar a atenção é a palavra salvo, que está junto ao enunciado, ou seja, abrindo ali uma exceção. Então, ele fala sobre o uso da água em incêndio classe C, materiais elétricos energizados. Nunca será empregada, essa é a primeira afirmativa. Entretanto, ele vem com uma ressalva. Ele diz, salvo quando se tratar de água. Logo, nós vamos observar que a letra B é a resposta correta. Água pulverizada, conforme consta, conforme reza lá na NR10. Vamos agora para a questão de número 7. Conforme NR23, os extintores não deverão ser localizados nas paredes. Opção A, da portaria. Opção B, de playgrounds. Opção C, de salas de reuniões. Opção D, de coberturas. Opção E, das escadas. Logo, ele quer saber aonde não deverão utilizar os extintores de incêndio, onde não pode haver extintor de incêndio dentro da edificação. Com isso, percebe-se que a letra E, ou seja, nas paredes das escadas, é o local que você nunca poderá ter extintores de incêndio. Então, ela passa a ser a resposta correta, letra E. Seguindo para a opção, ou melhor, para a questão de número 8, a NR23 dispõe sobre proteção e combate a incêndios. De acordo com essa norma, opção A, todas as empresas devem possuir proteção contra incêndios e saída única para rápida retirada do pessoal em caso de incêndio. Opção B, apenas as empresas de pequeno porte podem acionar o corpo de bombeiros e atacar o fogo de forma lenta e gradual. Opção C, quando não for possível atingir diretamente as portas de saída da empresa, é permitido vias de passagem com degraus. Opção D, todas as empresas devem possuir equipamento suficiente para combater o fogo no seu início e ter pessoa treinada no uso correto do equipamento. Dentre as 4 opções, senhores, podemos observar nitidamente, claramente, que apenas a letra D é aquela que vai contemplar a NR23 na sua integridade. Vamos observar agora o que inutiliza, ou seja, o que faz com que as outras estejam erradas. Na opção A, nós temos ali a palavra
saída única, ou seja, a colocação de saída única para retirar as pessoas, para fazer com que elas possam sair da edificação. Isso faz com que esteja errada a opção. Quando falamos de saída única, é algo que não é lei, ou seja, o empreendimento pode ter várias saídas para que as pessoas possam chegar até o ponto de encontro, o ponto de reunião com o máximo de segurança. Na opção B, ele diz: apenas empresas de pequeno porte podem acionar o Corpo de Bombeiros, independente do porte, se é pequeno, médio, grande, uma multinacional, todas as empresas podem acionar o Corpo de Bombeiros. Na opção C, ele diz: vias de passagem com degraus, para que as pessoas elas possam sair do empreendimento. Você tem que ter rampas, você tem que ter um acesso, de modo que as pessoas não venham a tropeçar, cair e com isso gerar uma série de acidentes. Então é essa parte que inutiliza a opção C, ou seja, vias de passagem com degraus. Então agora nós vimos o porquê da opção A, B e C estarem erradas, estarem o quê? Inutilizadas, somente a letra D que é a correta. Vamos para a questão de número 9. É correto afirmar que o extintor tipo espuma será utilizado nos fogos de classe? Opção A, A e B. Opção B, A e C. Opção C, A e D. Opção D, B e C. Então ele quer saber em que ponto é correto a afirmação sobre o uso do extintor de espuma. Logo, percebemos que a letra A, opção A, é a correta, ou seja, o extintor de espuma você vai poder utilizá-lo na classe A de incêndio e na classe B de incêndio. Então, essa é a opção correta. Você não pode utilizar o extintor de espuma na classe C e muito menos também na classe D de incêndio. Por isso que as outras três opções estão erradas. Vamos agora para a questão de número 10. Sobre a proteção contra incêndios referentes a saídas de emergência, assinale a afirmativa incorreta. Opção A. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída. Opção B. As saídas devem ser dispostas de tal forma que entre ela, se qualquer local de trabalho não se tenha que percorrer distância maior que 15 metros nos setores de risco grande e 30 metros nos de risco médio ou pequeno. Opção C. A largura mínima das aberturas de saída deve ter 1,20 m e o sentido de abertura da porta não poderá ser para o interior do local de trabalho. Opção D. Em hipótese alguma, as portas de emergência devem ser fechadas pelo lado externo, mesmo em horário fora do trabalho. Opção E. Escadas e espiral de mãos ou externas de madeira são consideradas parte de uma saída de emergência. Então ele quer saber a opção incorreta. Senhores, dentre as 5 opções, aquela que está incorreta, você percebe nitidamente que é a letra E. Escadas e espiral de mãos ou externas de madeira são consideradas parte de uma saída de emergência. Então, essa é a resposta mais gritante. Essa é aquela resposta que você não tem como aceitar em hipótese alguma. Logo, você vai perceber que todas as outras, elas vão ter todo um sentido, toda uma logística, estão na literatura. Agora, essa condição de utilizar escada em espiral, escadas de mãos, escadas de madeira como saída de emergência, isso é inadmissível. Então, resposta incorreta, letra E. Então, você que assistiu o vídeo, faça os seus comentários, faça as suas colocações. Deixa o like aí para que o vídeo possa ser indicado para as outras pessoas. Envie esse vídeo também para que outros que estão buscando uma oportunidade de emprego, uma promoção, uma recolocação, um crescimento dentro da carreira profissional junto à prevenção, eles possam também estar revendo essas perguntas. E muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.